Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. O vídeo de hoje é mais uma pílula de tardança, a segunda aqui do canal. E esses vídeos, pra quem não sabe, são vídeos curtíssimos sobre experiências de leitura que são mais demoradas, mais trabalhosas, mais complexas. E hoje eu vou falar dos 3 livros que eu mais demorei para finalizar. Começa então com A Montanha Mágica, do Thomas Mann, esse livro que eu li 2 vezes. Autor alemão, e a história do Hans Castorp, um rapaz que vai visitar o primo dele no sanatório, nos Alpes suíços, esse sanatório para tratar de tuberculose. O Hans acaba ficando lá, acaba se tratando lá, enfim, muita coisa acontece lá. E o sanatório ali vira uma espécie de microcosmo da Europa, né? Então, dentro do sanatório vão acontecer algumas discussões, algumas conversas, algumas divisões partidárias, vamos dizer assim, que tem um certo reflexo na sociedade aqui do lado de fora. Eu li esse livro 2 vezes, né? Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, e a demora foi claramente pela minha falta de repertório e de experiência. Na época que eu tava lendo, eu não tava, assim, muito liberada de tempo, porque eu já trabalhava e já fazia faculdade. Mas quando eu peguei o livro pra reler, em 2017, eu também demorei muito, porque eu comecei a ler o livro por volta de janeiro, só que eu fiquei doente em fevereiro, e fiquei quase um mês internada. E parte do meu problema era pulmonar. Então, né, imagine a minha vontade de ler sobre tuberculose, passando por um problema pulmonar. Quando eu saí do hospital, eu fiquei um tempo sem concentração pra ler, eu acho que eu fiquei uns 3 meses sem ler. Então, pegando do período que eu comecei a ler e pulando o intervalo até eu terminar de ler, foram 7 meses. Que eu tinha que passar por cima do meu ranço com o Hans Castorp falando de cadáveres e de radiografia do pulmão, né? Então, foi uma leitura que eu lia muito devagar. E porque também, de certo modo, eu tava ali tentando acertar a minha concentração de novo. Eu acho que essa releitura sofreu muito com as circunstâncias do tempo e eu acho que em algum momento eu vou ter que reler. Inclusive, eu não sei se outras pessoas têm essa impressão, mas eu gostei mais do livro quando eu li pela primeira vez. Quando eu reli, eu achei o narrador chato. Tinha um personagem que eu gostava muito, que era o Setembrini, também achei ele muito mala em vários momentos. O Nafta também era muito chato. Enfim, eu comecei a achar várias pessoas muito chatas, inclusive o narrador. E agora eu preciso de uma terceira releitura pra tirar a prova e saber se é porque eu é que tava totoca da cabeça naquela época. Enfim, descobriremos no futuro. O segundo livro que eu demorei muito lendo foi O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Esse livro eu nunca sei qual é a frente dele, qual é... Eu acho que é assim. Eu ia ler esse livro com um clube de leitura, se eu não me engano era o Fórum Entre Pontos e Vírgulas, da minha amiga Denise. Esse livro é famoso pelos seus termos diferentões, né? Ele é narrado em primeira pessoa pelo Riobaldo, que é um jagunço, e ele tá contando a história dele, a jagunçagem. O livro ele não é só sobre a jagunçagem, ele é sobre a vida, ele é sobre muitas outras coisas. Esse é um livro imenso, é uma das coisas mais maravilhosas que eu já li. A questão é, a linguagem é super poética, o Guimarães Rosa inventa várias palavras, ele usa vários termos muito difíceis. Se você procurar no dicionário, algumas palavras estranhas que ele usa aqui existem de fato. Ele usa umas construções gramaticais super difíceis, complicadas, ou que ele mesmo inventa. O que eu percebi quando eu tava lendo esse livro é que ele não ia funcionar pra mim lendo no ritmo normal de, sei lá, um romance com um estilo assim mais regular ou mais tradicional. Eu que gosto da poesia, gosto de ler poesia, gosto de sentir a musicalidade das palavras e das frases, enfim, das construções. Eu falei, cara, não vai rolar eu ler esse livro igual ler prosa normal, não vai rolar. E aí eu decidi que eu ia sorver esse livro e que eu ia ler ele muito devagar, que eu ia reler passagens, que eu ia procurar o que eu quisesse procurar no dicionário. E aí eu demorei 10 meses lendo esse livro. Eu não me arrependo. Eu acho que a gente precisa se conhecer como leitor. Eu não vou dizer pra vocês que eu acho que a sua leitura do Grande Sertão só vai funcionar se você ler que nem eu li. Mas pra mim tava muito claro que não era pra eu devorar esse livro. Era pra eu ler ele devagarzinho, sorvendo. O livro, ele também tem essa coisa de uma passagem, né? Tanto de uma passagem quanto fase de vida, mas de uma passagem quanto o deslocamento que o personagem faz. Eu me senti num deslocamento também. Ter passado 10 meses lendo esse livro foi como se eu estivesse ali também fazendo um deslocamento muito específico, de uma experiência muito específica, né? Porque ler esse livro é toda uma experiência sui generis, mas é muito recompensador, o texto é muito bonito, as coisas que são contadas aqui dentro, acontece muita coisa. É um livro que ele tem tanto momentos em que parece que não acontece nada, quanto momentos em que acontece muita coisa. Foi uma leitura deliciosa, passei quase o ano inteiro junto de um livro incrível. O outro livro que eu vou mostrar pra vocês vão achar que eu não tenho vergonha na cara, porque é um livro minúsculo, mas eu demorei muito lendo, que é
Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu gosto muito da Virginia, ela é uma das minhas autoras favoritas e eu vinha cercando os textos dela, né? Eu acho que pra mim esse era o livro dela mais conhecido. Eu tinha a impressão de que quando falava Virginia Woolf, você pensava Mrs. Dalloway. E eu não conseguia ler o livro de jeito nenhum. Eu começava a ler e eu não conseguia entrar no texto, eu não conseguia entrar. E eu tenho amigos que amam, Denise mesmo, se eu não me engano, eu também peguei esse livro pra ler junto com o Fórum Entre Pontos e Vírgulas. E a Denise devorou, e várias pessoas devoraram, ele era super rápido, e eu percebi que não ia rolar. Eu tentei pelo menos 3 vezes começar a ler esse livro, e eu não entrava, e aí eu falei, cara, eu me recuso, assim, eu tenho que ler esse livro, eu não aceito quando vou ler esse livro. E o que eu fiz foi coisa parecida com Grande Sertão. Então eu falei, eu vou ler esse livro muito devagar. Quando eu digo muito devagar, e isso vale tanto pro Grande Sertão quanto pro Mrs. Dalloway, eu lia 5 páginas num dia, no outro dia eu lia 2, tinha dia que eu não lia, ficava pensando no que eu li, aí quando eu pegava o livro pra ler, eu relia. Assim, se eu li 10 páginas no dia, em algum dia que eu li esses 2 livros, foi muito. No fim, eu acabei gostando muito dele. Foi uma leitura que também me recompensou. Se eu me lembro bem, esse livro cobre um dia na vida da Clarissa Dalloway, né, que é a personagem, mas tem um outro personagem aqui que, se eu não me engano, chama Septimus. Ele não conhece a Clarice, enfim, é uma história paralela. E a gente vai acompanhando, então, a história desses dois e com essa narrativa da Virginia, que é super marcada pelo fluxo de consciência e pelo discurso direto livre, né? E que fica aí transitando da ação pro pensamento, né? E o que dá uma certa dificuldade ao texto. Eu gosto muito desse tipo de livro que me tira da minha zona de conforto, que me desafia, que me mostra maneiras diferentes de contar uma história. Então, pra mim, foram 3 experiências de leitura riquíssimas, mas que demandaram, assim, de mim um pouco mais de tempo que o normal. Me digam aí quais foram os livros que vocês mais demoraram para finalizar. Estou muito curiosa. Beijinhos e até a próxima. Tchau!